boa noite para você, 18h01, horário de Brasília. Chegamos à quarta-feira, hoje, dia 5 de abril de 2023. E no ar, a partir de agora, pelo canal Daniel Toledo, mais um programa Análise de Notícias Internacionais. Os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No programa de hoje, vamos falar sobre Donald Trump, que pode concorrer à presidência em 2024, mesmo após a denúncia criminal. Finlândia se torna o 31º membro da OTAN em derrota para Putin. Ex-presidente do Kosovo começa a ser julgado por crimes de guerra em Haia. TikTok está roubando dados para a China ou só roubando o nosso tempo? Jornalista americano recorre contra sua prisão na Rússia. Lula envia Celso Amorim a Moscou e a Paris para tratar da invasão à Ucrânia. DeSantis sanciona a lei que autoriza porte de arma de fogo sem licença na Flórida. E vistos de turista e estudantes para os Estados Unidos vão ficar mais caros a partir do mês de maio. Além disso, a notícia que traz o nome para nossa live de hoje, nosso programa de hoje, a Embaixada dos Estados Unidos amplia atendimento no Brasil e planeja emitir 1 milhão de vistos em 2023. Estes são os destaques da edição desta quarta-feira, 5 de abril de 2023, do Análise de Notícias Internacionais, que já está no ar. Muito bem, lembrando que é fundamental a sua participação conosco através do chat do YouTube. Por ali você comenta, você interage, você conversa com a gente. Também peço por gentileza para você encontrar o caminho do like, do joinha, da inscrição também no canal Daniel Toledo, que é fundamental para a gente. Então, se você puder, por gentileza, deixar o seu like, participando conosco, também se inscrever no canal. Muito conteúdo bom todos os dias à sua espera. E às quartas-feiras, nós estamos por aqui trazendo uma análise de notícias internacionais para você. Então, quem está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero você ali deixando o seu like e também os seus comentários nesta transmissão. Bom, a primeira notícia de hoje dá, inclusive, título à nossa live, ao nosso programa, que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou na terça-feira, 28 de março, que está ampliando a capacidade do seu serviço consular aqui no Brasil, com o objetivo de ultrapassar a concessão de 1 milhão de vistos agora, em 2023, no Brasil, mesmo patamar registrado entre os anos de 2012 e 2014. O esforço visa diminuir a fila para quem busca vistos americanos, especialmente de turismo, que já passaram da marca de 550 dias para a emissão da primeira autorização. Atualmente, as 5 unidades consulares dos Estados Unidos no Brasil processam cerca de 6 mil pedidos diários de vistos. A demanda é maior do que a do ano de 2022, quando foram emitidos cerca de 950 mil vistos, 15% a mais do que no ano de 2019, ali ainda antes da pandemia. Abre aspas, apesar de aumentar a capacidade, a demanda de vistos no Brasil continua bem alta, mais do que antes da pandemia. Estamos trabalhando muito para reduzir o tempo de espera e queremos ver uma diminuição antes das férias de julho, fecha aspas, afirmou o assessor especial para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos, Michael Wilde. Em entrevista ao jornal O Globo, ele ainda diz: como o tempo de espera é maior em São Paulo, porque processamos mais vistos do que em qualquer outro lugar, a seção vai receber mais recursos para diminuir a fila, disse ainda o assessor. Atualmente, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil conta com cerca de 300 funcionários nas 5 seções consulares.
segundo ainda o assessor, abre aspas, temos novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, e acrescentamos dias e horas extras de trabalho, como o Super Sábado. O governo dos Estados Unidos também ampliou para 48 meses o prazo para renovar um visto vencido sem a necessidade de entrevistas. Esse tempo de espera longo é o desafio global. As embaixadas ficaram fechadas por 18 meses, só que concedendo vistos emergenciais durante a pandemia, explicou o IOP. A preocupação maior é com os pedidos da categoria de turismo, especificamente a concessão do primeiro visto, que exige a realização de uma entrevista. Para essa modalidade, o tempo de espera varia entre 554 dias em São Paulo e 377 dias em Porto Alegre. O tempo de espera para a renovação do visto de turista é bem menor. Varia de um dia nos consulados do Rio de Janeiro e Recife a 28 dias no consulado de São Paulo. E ainda conta com um benefício, já que o prazo para renovar o visto sem necessidade de entrevista foi ampliado, repito, de 12 para 48 meses de tolerância, medida que visa reduzir o tempo de espera e funciona para qualquer tipo de visto. Dessa forma, quem tem o visto de estudante e pretende fazer a renovação para o visto de turista, por exemplo, vai poder pular a etapa da entrevista. Segundo a seção consular, pelo menos 25% dos pedidos de agendamento de entrevista atualmente na fila foram feitos de forma equivocada. São casos que poderiam pular a etapa da entrevista, mas por falta de conhecimento, preencheram então estes o formulário de forma errada e são direcionadas então para o agendamento mais longo. Acho que é importante você entender qual foi o tipo de agendamento que precisa renovar o seu visto e não há a necessidade de entrevista, entrou. Em que fila você se meteu aí? Porque, repito, pelo menos 25% dos pedidos, 1 em cada 4, que pediram agendamento de entrevista, não precisavam passar por essa fila. E fica a dica para você, que agendou, percebeu que tem um prazo mais largo, para que isso aconteça, para que a entrevista aconteça. Entretanto, se não há necessidade, você pode estar jogando, desperdiçando tempo e oportunidade. Então fica a dica para você, a primeira e talvez a principal notícia de hoje, para aqueles que acompanham o canal Daniel Toledo e esperam conseguir o seu visto para os Estados Unidos. Aqueles que precisam passar pela entrevista, nenhuma novidade. A não ser diminuição no prazo, 18 horas e 9 minutos, horário de Brasília, 18 horas mais 9 minutos. Quero te fazer um convite porque hoje, no final desta edição, o humorista André Santi vem com um giro de notícias. Com toda a sua irreverência, reverência e talento, André Santi vem, no final da edição de hoje, dando um giro pelas principais informações para você. Com todo o seu humor, e todo o seu carisma. Vai ser uma honra ter o André Santi com a gente. Vamos com mais uma informação. O Trump, ontem, nós acompanhamos, passou ali por um tribunal em Manhattan, voltou para a Flórida, enfim, e o Trump vai poder concorrer à presidência no ano de 2024, mesmo após essa denúncia criminal. E eu te conto. Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos denunciado criminalmente na justiça, acusado de um crime após deixar o cargo. Uma acusação histórica que chega quando ele está no meio de uma pré-candidatura à eleição presidencial de 2024. Um grande júri de Manhattan votou para indiciar Donald Trump, disseram seus advogados na última quinta-feira, em um caso envolvendo um suborno pago à atriz de filmes adultos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de Trump em 2016. A denúncia formal ainda não se tornou pública, então as acusações não são conhecidas. Em um comunicado divulgado no Twitter, na noite da última quinta-feira ainda, um porta-voz do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse, abre aspas, esta noite
contatamos o advogado de Trump sob sigilo, fecha aspas. As acusações, no entanto, diferentemente aqui do Brasil, com lei da ficha limpa, enfim, as acusações, no entanto, não impedem Donald Trump de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Mesmo uma possível condenação não desqualificaria sua candidatura à Casa Branca, de acordo com Anna Kominski, que é professora da Escola de Direito de Nova York. Abre aspas, na verdade, não há muitos requisitos constitucionais para concorrer à presidência, fecha aspas, disse Kominski, que completou. Não há uma proibição explícita na Constituição dos Estados Unidos em relação a ter um indiciamento pendente ou mesmo ser condenado, fecha aspas. Mas a acusação e os procedimentos legais subsequentes podem afetar a candidatura de Trump de maneira positiva e também de maneira negativa. Na verdade, o que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos dias é justamente isso. De que maneira isso vai refletir na candidatura de Donald Trump? Muitos estão dizendo que a ação deste procurador, desse cidadão, levando Trump até Manhattan, esta ação pode ter caracterizado um verdadeiro tiro no pé. E a gente pode aqui dizer o motivo. Este promotor distrital de Manhattan, ele declaradamente é um democrata. E isso faz com que a denúncia tenha que ser ainda mais robusta para que não caia numa vala meramente política, o que pode, além de desqualificar a denúncia, o indiciamento, enfim, pode fazer com que a discussão, sim, caia no campo do que nós teremos pela frente no ano de 2024, eleições para a presidência dos Estados Unidos. Joe Biden concorrendo à reeleição e, por um outro lado, o seu maior opositor, Donald Trump, derrotado nas eleições de 2020, entretanto, a exemplo do que aconteceu no Brasil, com um percentual relativamente pequeno nesta diferença que levou Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. Especialistas dizem, de fato, que há sim uma sensação de tiro no pé, um erro estratégico destes, em especial deste promotor distrital de Manhattan, que assume o seu viés ideológico, e lá nos Estados Unidos isso é permitido, não há nada de errado, diferentemente no Brasil, onde muitos têm um viés ideológico, político, entretanto não têm a autorização de assumir. Entendo, inclusive, que isso mostra claramente, evidentemente, um avanço, né? Como os Estados Unidos já estão melhores do que nós neste ponto de vista, entendendo que homens e mulheres falíveis têm dentro de si uma ideologia partidária e irão defendê-la nas suas decisões, irão defendê-la na sua acusação. E para evitar que isso venha a macular a ação de um promotor distrital, que ele assuma publicamente qual o seu posicionamento político. Olha, esse promotor distrital, ele é nitidamente, com todas as suas ações, decisões, posicionamentos, enfim, ele é um democrata e decidiu usar desta sua condição de promotor distrital para acusar Donald Trump. Veja, chega ao ponto, inclusive nos Estados Unidos, isso é absolutamente comum, não há nada de errado, e aí entendo que estão mais evoluídos que nós desse processo, porque aqui essas decisões estão escondidas, essas decisões são colocadas ali sob a dúvida, sob a falta da transparência, ou decisões que são tomadas que nitidamente parecem pesar mais para um lado do que para o outro, sem o assumir de fato este posicionamento político. Por isso que, eu repito, Estados Unidos estão mais evoluídos que nós. E chega ao ponto de um promotor distrital poder concorrer a cargos como senador, deputado federal, governador, entre outros, prefeito, simplesmente porque ele pode ter se transformado ao longo dessa jornada num herói para os democratas. Não há nada de errado nisso na cultura
do jeito de fazer política nos Estados Unidos. E eu repito, é uma opinião muito pessoal. Entendo ser muito melhor do que no Brasil, quando muitos tentam se esconder atrás de suas canetas. Entretanto, o que escrevem ali na sua acusação, o que escrevem ali na sua condenação, deixam claro o que de fato pensam politicamente e não tecnicamente. E isso a gente sabe que, infelizmente, acontece por demais por aqui. Então, ao meu ver, a leitura inicial, aparentemente um tiro no pé. Aguardemos os próximos capítulos. Entretanto, até aqui, o que percebemos é um Trump que sai fortalecido deste episódio. Repito, até aqui. 18 horas e 17 minutos, 18 horas mais 17 minutos, você com a gente. Esse é o Análise de Notícias Internacionais. Aliás, hoje o chat, se você puder ali, né, chegar e nos prestigiar no chat, vai ser uma honra poder contar contigo e a sua participação. Quero agradecer por demais quem está conosco, a Ana Lígia Mendonça Moraes, né? Este 1 milhão de vistos incluem o EB3? Sim, todos os vistos, Ana Lígia. Para todos os vistos, inclusive o EB3. A majoração de alguns valores, a gente ainda vai falar no programa de hoje, mas sim, inclui todos os vistos. Essa iniciativa da Embaixada Norte-Americana e as 5 seções consulares no Brasil, contratando mais profissionais brasileiros e também americanos para fazer com que isso ande mais rapidamente e os prazos fiquem encurtados. Obrigado, Ana Lígia Mendonça Moraes, pela sua participação, pela sua questão. Aliás, aqui no canal Daniel Toledo, todos os dias, tem muita informação neste sentido para você, haja vista a especialidade de Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional, e certamente vem sempre trazendo informação relevante para você que busca notícias sobre emissão de vistos. 18 horas e 18 minutos, faça como a Ana, você pode participar com a gente, aliás, o seu joinha, né, o seu like é fundamental, o Edson coloca na tela para você qual é o caminho para isso, como é que você pode chegar com a gente, né, para então deixar o seu like, né, movimentar a nossa transmissão, participando via chat e também a sua inscrição no canal Daniel Toledo. 18 horas e 19 minutos, 18 horas mais 19 minutos horário de Brasília, e a Finlândia tornou-se nesta terça-feira, dia 4, o 31º membro da OTAN, a aliança militar formada pelos Estados Unidos com seus aliados para conter o avanço da antiga União Soviética na Europa no ano de 1949. 74 anos depois, segue a sua expansão devido à ameaça do Estado sucessor do Império Comunista, a Rússia de Vladimir Putin. O ingresso do país nórdico é uma derrota estratégica para Putin, que invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, iniciando um terremoto na arquitetura de segurança mundial. Um ponto central do casus belli do Kremlin era evitar que Kiev entrasse na OTAN, permitindo o posicionamento de forças hostis da aliança junto à fronteira russa. Abre aspas, o que nós vemos é que o presidente Putin foi à guerra contra a Ucrânia com o objetivo declarado de ter menos OTAN. Ele está ganhando o oposto. Fecha aspas, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, antes do início da reunião da aliança. Até aqui, a Rússia tinha uma fronteira de apenas 1.215 quilômetros com 5 países da OTAN, deste bloco militar, ou 6% do seu total de contato com o mundo por terra. Agora, isso mais do que dobra, com 1.340 quilômetros russo-finlandeses agregados à conta. A Rússia reagiu previsivelmente com agressividade. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse nesta terça-feira que a adesão amplia o risco de conflito se expandir. E o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou que é um novo agravamento da situação, um ataque à nossa segurança que nos obriga a tomar contramedidas.
Na prática, não há muito o que se possa fazer, além de posicionar tropas e armamentos, dado que a adesão garante à Finlândia o acesso ao artigo 5º da Carta da OTAN. Se um membro da OTAN for atacado, todos os membros o defendem. Terceira Guerra Mundial, em outras palavras. Os finlandeses ainda mantiveram uma trava de segurança, aprovando o acesso desde que as armas nucleares não sejam postadas ali em seu território. Isso dito, a entrada coroa um processo de união, de uma aliança vista como quase morta, e de resto, um efeito que a invasão teve no Ocidente, apesar de ampliar as divisões da Guerra Fria 2.0, com China e Rússia do outro lado, além de países que buscam neutralidade. O movimento, contudo, evidenciou fraturas internas importantes da OTAN. A Turquia, que foi o último país a aprovar em parlamento o ingresso finlandês, ainda está vetando a adesão da Suécia à aliança, assim como a adesão da Hungria. País mais poderoso militarmente, o vizinho nórdico fez o pedido de ingresso junto com a Finlândia em julho passado, mas os turcos resistem à sua entrada por exigirem que Estocolmo entregue os opositores do governo de Tayyip Erdogan, que abriga em exílio. Para piorar a crise, a extrema-direita sueca, cuja a franja partidária entrega o governo, promove atos periódicos de islamofobia aberta para provocar os turcos. Já os húngaros, assim como os turcos, com boas relações com Putin, se queixam das críticas suecas ao governo autocrático de Viktor Orbán. Ambos os países foram os últimos a aprovar a entrada da Finlândia em seus parlamentos, condição para o acesso. Mas o caso de Budapeste parece ser mais de fácil solução. Já os de Ankara, isso aí deverá ser resolvido com o tempo, caso Erdogan consiga assegurar a sua reeleição em meio à entrega de mais caças F-16 dos Estados Unidos para recompor a sua frota. Mas o impasse mostra que nem tudo é a união fraterna pintada nos discursos oficiais. Entre os nórdicos, contudo, há um consenso estabelecido, tanto que, mesmo sem a Suécia na OTAN, a Finlândia e os outros 2 países da região que integram o clube, Dinamarca e Noruega, firmaram um acordo inédito, unificando as suas forças aéreas para melhor reagir às ameaças russas. Não é impossível a replicação disso entre membros menos poderosos militarmente no continente. Isso dito, a Finlândia agrega uma fronteira que já viu muito combate contra os russos, os mais recentes, em 1940 e entre 1941 e 1944, quando Helsinki estava aliada à Alemanha nazista, e que terminaram com os nórdicos perdendo cerca de 10% do seu território e legando uma política de neutralidade que durou toda a Guerra Fria e os anos de Pax Americana. Na verdade, o que a gente tem percebido é que essa história deste conflito Rússia-Ucrânia deve demorar mais tempo para terminar do que todos aqueles especialistas diziam. Inicialmente era que algo rápido, algo realmente pontual, que a Rússia de Putin liquidaria, né, a Ucrânia rapidamente. Zelensky, sem nenhuma experiência nesse jogo político, militar, perderia, enfim, mas o que nós estamos acompanhando é esta união do Ocidente. Nitidamente, a OTAN, né, agora com a chegada dos finlandeses, mostrando a força que ela não apresentava ter nos últimos tempos. Nós conversamos aqui, tempos atrás, com uma cônsul da Rússia no Brasil, em Minas Gerais, e a doutora naquele momento ela disse, e uma fala bastante importante, é a leitura que também nós precisamos fazer do ponto de vista russo, o que fez com que a Rússia, então, entrasse nesse conflito.
O que motivou Putin a tomar essa decisão? O que aqueles territórios que já foram ali reagrupados, né, à Rússia, que foram somados novamente à Rússia, pediram para Putin? Qual era a reivindicação? É muito importante que a gente entenda que as leituras, as publicações, as matérias publicadas e que chegam aqui para a gente, né, no Brasil, passam pelo filtro da imprensa norte-americana, independentemente de ser de esquerda ou de direita, e chegam aqui com um tempero ocidental, em especial carregado do tempero norte-americano, que sempre se coloca como o xerife do mundo. É importante que você também tenha o cuidado de pesquisar, de fato, o que motivou este conflito por parte de Putin, para então você tomar a sua decisão e entender quem é quem neste jogo que, pelo jeito, não tem hora para acabar. A chegada da Finlândia é mais um capítulo importante e perigoso, e que, segundo a própria OTAN e seu artigo 5º, podem nos levar, estes personagens, estas decisões, podem nos levar à Terceira Guerra Mundial. É a guerra que faz com que gás não chegue à Europa, que inflacione e coloque países como a Alemanha, né, um país como a Alemanha, numa situação de vulnerabilidade, de supergreve registrada aqui na semana passada. São decisões que são tomadas de parceria comercial entre Rússia e China, desabastecendo estoques na Europa. Enfim, a Terceira Guerra Mundial, caso ela venha acontecer por aí, terão elementos muito diferentes daquilo que nós assistimos entre 1939 e 1945, na Segunda Guerra Mundial. Além de tudo isso, tem cyberataques, tem questões comerciais e desabastecimentos que devem acontecer para fazer com que a Rússia, então, mostre a sua força. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. 18 horas e 28 minutos, 18 horas mais 28 minutos, e você continua conosco no canal Daniel Toledo e nessa transmissão do nosso programa Análise de Notícias Internacionais, os principais destaques da semana no mundo e o que isso pode refletir no seu dia a dia. Você interage conosco, é sempre fundamental, né, que você interaja conosco ali através do nosso chat, canal Daniel Toledo, transmissão do Análise de Notícias Internacionais. Faça como a Mônica Ferreira. Então devemos ter uma fila menor para a entrevista do visto EB2. Olha, na verdade, Monique, é importante você ficar atenta. É a primeira emissão. Há necessidade de entrevista para a modalidade de visto que você pleiteia. É muito importante que você tenha a informação correta. Por quê? O que a Embaixada Norte-Americana no Brasil está fazendo é a contratação de profissionais, jornada estendida de trabalho, com hora extra e, inclusive, o tal do super sábado, para poder atender a todos com mais brevidade. Isso não quer dizer que não haverá critério na seleção, como sempre houve. Entretanto, se a sua modalidade carece de entrevista, é importante que você agilize e entre na fila correta. Caso seja renovação e você não tem a necessidade de passar por uma entrevista para o visto, esse prazo, então, pode ser encurtado radicalmente. É importante que você se informe. Mas já adianto, se precisa da entrevista, sim, tempo reduzido, diante do que vivemos hoje. Entretanto, atenta então, Monique, à fila que você deve entrar. 18 horas e 30 minutos, faltando agora 18 horas e 30 minutos. Lembrando, aliás, já, André Sante, humorista, vem com um giro de notícias para a gente fechar essa edição de uma maneira bastante irreverente, com todo o talento de André Sante aqui na programação do Análise de Notícias Internacionais. Bom, e o ex-presidente do Kosovo começa a ser julgado por crimes de guerra em Haia. O ex-presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, compareceu pela primeira vez diante do Tribunal de Haia na última segunda-feira.
É importante lembrar que o julgamento do ex-presidente do Kosovo, Rasim Taci, acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a Guerra da Independência. Você se lembra dessa guerra? 1998 e 1999, contra as forças sérvias, começou agora na última segunda-feira, dia 3, em um tribunal especial de Haia, na Holanda. Taci, de 54 anos, um ex-guerrilheiro do Exército de Libertação de Kosovo, se declarou inocente em novembro de 2020, durante a sua primeira audiência no Tribunal Especial para Kosovo. Rasim Taci, que assumiu a presidência do país em 2016, renunciou depois de ser acusado pelo KSC, ao lado de outros 3 suspeitos que também são julgados pelo tribunal. Os 4 são suspeitos de responsabilidade em quase 100 assassinatos, desaparecimentos forçados, perseguições e torturas supostamente cometidos entre março de 1998 e setembro de 1999. O julgamento oferece às vítimas a oportunidade, depois de tantos anos, de saber o que aconteceu, destacou Hugh Williamson, que é diretor para a Europa e Ásia Central da Human Rights Watch. A guerra do Kosovo entre as forças sérvias e as forças pró-independência albanesa kosoveses deixaram então 13 mil mortos, a maioria destes albaneses. O conflito acabou quando uma campanha ocidental de ataques aéreos, em 1999, forçou a retirada das tropas sérvias. 18 horas e 33 minutos, é a história sendo passada a limpo. Entretanto, eu sempre peço, para aqueles que me acompanham, que a gente tente sempre olhar, de fato, o papel do jornalista, os dois lados, entender sempre o que diz, a publicação, o que a publicação, onde ela está, sob qual guarda-chuva, de qual veículo de comunicação e qual é a sua linha. É fundamental que a gente faça esse discernimento para entender, então, de fato, ouvindo 2 posições distintas, se o que ocorre agora com Taci, presidente do Kosovo, realmente é o caminho correto. Se for, que seja julgado e então condenado. 18 horas e 33 minutos, 18 horas mais 33 minutos, o caminho você já sabe, para deixar o seu like nessa transmissão, participando efetivamente conosco, fundamental pra gente, viu? Fundamental, afinal de contas é uma quarta-feira, 5 de abril de 2023, e saber que você está por aí, muda tudo aqui pra gente. Seu like, a sua inscrição em nosso canal também são fundamentais. Camila Bergamaschi, sempre conosco, nos prestigiando, já deixando o seu alô ali no chat. Camila, muito obrigado. Vamos em frente. 18 horas e 34 minutos, 18 horas mais 34 minutos. Se você tivesse me perguntado na década de 1990, se danças coreografadas, irritantes, de péssima dublagem, viraria um problema de segurança nacional nos Estados Unidos, eu teria achado que Saddam Hussein estava cantando com as Spice Girls. Lembra disso? Segundo uma audiência no Congresso americano, que aumentou a pressão sobre os Estados Unidos para proibir o aplicativo de compartilhamento de vídeos, o TikTok, o problema de segurança nacional realmente é este aplicativo. Shou Zishou, o CEO do TikTok, de propriedade chinesa, foi convocado e passou 5 horas sendo intimidado, pelo parlamento de ambos os partidos, republicano e democrata. No momento em que a tensão entre os Estados Unidos e a China cresce a cada dia que passa, as dúvidas quanto a uma proibição do TikTok são: o TikTok é de fato uma ameaça à segurança nacional? E será que o Congresso norte-americano pode falar do assunto com conhecimento de causa, sem nunca ter dançado e postado vídeos no TikTok? A acusação principal, aliás, foi a conexão do TikTok com o regime chinês por meio de sua empresa-mãe,
a ByteDance. Muitos de seus principais executivos são acusados de ter ligações com o Partido Comunista Chinês, além do seu CEO ser o ex-diretor financeiro da ByteDance e ainda ter reuniões de consultoria regulares com a empresa. Na verdade, a gente vai se lembrar que na semana passada nós trouxemos aqui talvez o primeiro passo dado dentro dos Estados Unidos com relação à proibição de acesso às redes sociais. Acontece isso já em vigor, a lei, no estado de Utah, onde o governador Spencer J. Cox proibiu o acesso de crianças, adolescentes, menores de idade às redes sociais, a não ser que contem essas crianças com autorização dos seus pais e ou responsáveis legais. Segundo o governador do estado do Utah, essa medida visa proteger as crianças. Independentemente de ter autorização ou não dos pais, o acesso será negado também e proibido no período da noite, dizendo o governador do estado do Utah, registrando e colocando como argumentação a destruição que as telas, celulares e também tablets estão provocando na vida destas crianças. A decisão foi tomada, projeto de lei apresentado, votado e já colocado em vigor. Talvez seja este o primeiro passo para a gente entender de fato, mas num médio prazo, os efeitos destas crianças visitando, frequentando, se viciando nas redes sociais. Com relação ao TikTok e à segurança nacional, o assunto vai mais além, é claro. O que está por trás da plataforma? É simplesmente a plataforma dos vídeos engraçados? Dos vídeos que tratam de política, de receita, de dança, de música? O que está por trás do TikTok? Se ele tem essa ligação do seu CEO com o Partido Comunista Chinês, enquanto este conteúdo é apresentado, seu celular é vasculhado? Enquanto este conteúdo é apresentado, você está sendo filmado? Enquanto este conteúdo que você acessa no TikTok está fazendo parte ali da tua agenda de compartilhamento, os dados dos seus contatos também são disponibilizados para a plataforma? Onde chega este aplicativo? Usado, inclusive, por membros do alto escalão do governo norte-americano, que deve proibir a utilização deste aplicativo em dispositivos comandados por estes. As perguntas precisam de respostas. A provocação feita é, de fato, aqueles que estão hoje ali no Congresso norte-americano conhecem o aplicativo? Tiveram a oportunidade de tentar entender o que pode ter por trás do TikTok? E a pergunta feita logo no início do programa, eu trago novamente. Será que simplesmente nós estamos perdendo tempo ou nós estamos numa guerra cibernética? É o TikTok. 18h39, já terminando o nosso programa de hoje, o humorista talentosíssimo André Sante vem com um giro de notícias muito legal, preparado com muito carinho para você, né, nesta quarta-feira, neste análise de notícias internacionais que segue, 18h40 agora, horário de Brasília, faltando 20 para 7, jornalista americano recorre contra sua prisão na Rússia. A defesa do jornalista americano Ivan Geshogovich, que foi preso na semana passada na Rússia por acusações de espionagem, recorreu de sua prisão na última segunda-feira, dia 3, disse um tribunal em Moscou. Abre aspas, foi o mesmo advogado de ofício que representou o jornalista em sua prisão que fez a apelação, fecha aspas, disse um porta-voz do tribunal de Moscou. A data da audiência para este recurso será anunciada esta semana, acrescentou especificando que a petição será examinada por outro tribunal superior. O jornalista correspondente na Rússia do jornal americano Wall Street Journal e ex-jornalista da agência
a AFP, a France Press, em Moscou, foi detido provisoriamente ali na semana passada, né? E aí segue detido. O que acontece é que o jornalista de 31 anos foi preso pelo Serviço Federal de Segurança russo, que o acusa de espionagem. O Wall Street Journal e também o jornalista negam as acusações, se colocando na defesa como um mero repórter. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu a libertação do repórter na última sexta-feira. A Casa Branca chamou as alegações de espionagem de ridículas. Sua prisão ocorre em um contexto de violenta repressão na Rússia contra a imprensa, especialmente desde a ofensiva na Ucrânia. E Joe Biden precisa levar em consideração toda a manobra feita para que a Finlândia se tornasse, então, o 31º país a fazer parte da OTAN. Estados Unidos, de maneira indireta, ainda continua mexendo as peças que descontentam Putin e a Rússia, e muito provavelmente um pedido como esse terá uma negativa por parte do governo de Moscou, justamente porque os Estados Unidos, ao invés de tentar arrefecer, está se posicionando de um lado onde certamente confusão teremos pela frente, em especial com estes presos de guerra. E a acusação para um russo como Vladimir Putin da KGB, acusação de espionagem, é considerada grave. 18 horas e 42 minutos, faltando 18 para 7. Siga com a gente, se você puder, por gentileza, deixe ali o seu like, deixe ali, por gentileza, a sua inscrição no canal Daniel Toledo. Sempre bom saber que você está por ali, independentemente da data em que você nos acompanha. Estamos na quarta-feira, ao vivo, dia 5 de abril de 2023. Entretanto, se você puder, por gentileza, participar independentemente de quando acessar no On Demand, aí no streaming, deixe o seu like e também a sua inscrição em nosso canal. 18 horas e 43 minutos e presidente Lula, enviou Celso Amorim a Moscou e também a Paris para tratar da invasão da Ucrânia. Em uma viagem sem alarde ao exterior, o assessor especial da Presidência da República do Brasil, Celso Amorim, visitou no último final de semana a Rússia e a França. O ex-chanceler e principal conselheiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta credenciar o Brasil como possível mediador deste conflito no leste europeu entre russos e ucranianos. No dia 9 de março, Amorim já tinha feito uma outra viagem, também sem divulgação. Liderou a delegação brasileira em visita à Venezuela, sem antes noticiar a ida ao país. Na ocasião, o presidente venezuelano Nicolás Maduro classificou como grato encontro a reunião com o assessor especial de Lula e disse que os dois países estão comprometidos com a renovação de acordos de união e de solidariedade que garantem o crescimento e o bem-estar. A viagem de Celso Amorim a Moscou ocorre num contexto de aproximação entre a Rússia e a China, que será, inclusive na próxima semana, o principal destino até aqui do presidente Lula em suas viagens internacionais. A viagem, repito, está marcada para o próximo dia 11 de abril, próxima terça-feira. Putin, então, recebeu dias atrás, no dia 11 de março, há quase 30 dias, o presidente chinês Xi Jinping. Os dois líderes assinaram uma série de acordos bilaterais na área militar, também na área energética, em resposta às sanções impostas pelo Ocidente aos russos pelas incursões no território ucraniano. Lula tem vendido a ideia de que pode patrocinar um diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, apesar das cobranças de não atacar diretamente a invasão determinada por Putin. O tema deve ser discutido por Lula com Xi Jinping em Pequim na próxima semana. As lideranças chinesas apresentaram no início deste ano uma proposta de cessar-fogo e a construção gradual da paz entre os dois países
que estão em guerra, que estão em conflito, mas o documento foi recebido com desconfiança pelas potências ocidentais por sugerir a paralisação das hostilidades no atual estágio da guerra, em que parte significativa do leste ucraniano está sob domínio de tropas russas. Na passagem por Paris, capital francesa, Celso Amorim também discutiu com os assessores do presidente Emmanuel Macron o interesse do Brasil de atuar como mediador do Tratado de Cessar-Fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não diminuo a importância do Celso Amorim nessa história. Entretanto, eu não consigo tratar de outra forma a não ser uma tentativa de um oportunismo de Lula ser o homem da paz. Me perdoe essa análise, mas eu entendo que primeiro nós precisamos resolver as questões internas. E nós vivemos hoje a retomada e o crescimento dos homicídios no Brasil. Casos, por exemplo, registrado hoje, tragicamente, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, com a morte de 4 crianças, 5 feridas. Essas questões internas precisam da atenção do governo federal. Não é a visita a um complexo de favelas no Rio de Janeiro, por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública, com pouca ou quase nenhuma segurança, que vai dar ao país, ao nosso país, ao Brasil, a tranquilidade necessária. Eu, muito provavelmente, se pudesse, faria a seguinte pergunta a Lula: presidente, o senhor entende que temos força o suficiente, moral suficiente, envergadura, musculatura para pedir a paz entre Rússia e Ucrânia, sendo que por ano morrem mais brasileiros do que já morreram ali nesta guerra em um ano? Será que temos, de fato, moral para isso? Para que tentar gozar de algo, né, olha, eu fui quem pacificou Rússia e Ucrânia, para entrar para os livros de história, enquanto o seu país naufraga em casos de homicídio, de feminicídio e agora os recorrentes ataques às escolas? Outra situação. Entendo a viagem de Celso Amorim, mas reitero que, da forma como está sendo colocado, só traz para mim a sensação de que vivemos um momento de busca por holofote e, infelizmente, um oportunismo desnecessário. 18h48, conforme prometido nessa reta final do nosso análise de notícias internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia, eu trago agora a primeira participação nas edições do nosso análise de notícias internacionais do humorista talentosíssimo André Sante. Ele vem trazendo para você, a partir de agora, um giro de notícias. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Pitoli, ou boa tarde, ou bom dia, depende de que lugar do mundo você está e em que horário você está assistindo. Agora começa um giro de notícias. Comigo, André Sante, que não tem compromisso nenhum com a verdade, só com a zoeira e com as piadas. Aqui as notícias são verdadeiras, mas as declarações e os comentários, eu não tô nem. Ih, rapaz. Então, vamos começar o giro dessa semana. O holandês Jonathan Jacob Meijer, ou Meijer, eu não sei como se fala porque eu não falo holandês, de 41 anos, é músico e youtuber e está sendo processado por ter enganado centenas de mulheres e ser pai biológico de pelo menos 270 filhos. É verdade. Jonathan doou sêmen para cerca de 11 das 12 clínicas localizadas na Holanda. No país, o nome do doador permanece anônimo no registro. No entanto, a mãe pode conhecer o doador antes da inseminação e o filho pode saber o nome do pai biológico, caso queira, ao completar 16 anos. Pelo fato das clínicas não conversarem entre si, não foi possível descobrir as doações ilegais feitas por Meijer e conferir o histórico do doador. Que absurdo.
Há cerca de 6 anos, um grupo de mães que havia engravidado através da inseminação desconfiaram que havia algo errado. Elas repararam que várias das crianças tinham fisionomias muito parecidas e descobriram que todas usaram sêmen do mesmo doador. Parece que a maior indignação não é pela aparência, mas sim pelo pai ser youtuber, pois várias crianças já estão apresentando comportamentos suspeitos, como tirar selfies, mentir em stories e cancelar os coleguinhas da creche. Atualmente, a regulamentação holandesa recomenda que cada doador possa ter no máximo 25 filhos, de até 12 mulheres diferentes. Incrível! Eu não sabia que o Mr. Catra era holandês. Até agora, o Instituto Donorkind, eu não sei falar holandês, cara, eu não sei nem se esse nome é holandês, enfim, está processando o Jonathan e conseguiu rastrear cerca de 270 descendentes do suspeito. Mas, segundo eles, o total pode ser muito maior. Ele mesmo, o Jonathan, estima ter gerado 550 crianças em todo o mundo. Quer dizer, ele não fez só lá na Holanda, não. Aqui no Brasil, isso não seria uma grande novidade, pois eu já fiquei sabendo de histórias de caminhoneiros que inseminaram metade do país e a moda antiga. Se a masturbação entrar pro Guinness, já temos um recordista. Maior número de filhos resultantes de uma punhetinha. Meyer tem sua reputação e honra julgadas pelo mundo afora, mas aqui com certeza seria famoso e conhecido como holandês da porra. Sinceramente, eu não acredito que eu acabei de ler essa notícia e eu não sei se eu tenho raiva ou inveja desse holandês, porque o que mais me chamou a atenção é um homem de 41 anos conseguir tocar tanta punheta. O Congresso do Peru rejeitou nessa terça-feira uma moção de parlamentares de esquerda para iniciar audiências de impeachment contra a presidente interina Dina Boluarte por acusações ligadas às mortes de manifestantes. No capítulo mais recente da crise política do país, o placar final da votação desta terça-feira registrou 37 parlamentares, em sua maioria de esquerda. Quem diria, o Peru tá mais para a esquerda mesmo. What the fuck? Ai. Bom, o meu pelo menos tá. Esses parlamentares votaram a favor de uma moção para destituir a líder interina por incapacidade moral. Talvez o Peru estivesse mais preocupado com a impotência do que a incapacidade. Mas enfim, o Peru está atolado em intensas disputas políticas internas há anos, com vários ex-presidentes recentes depostos, detidos ou presos. Realmente, o Peru gosta de ficar atolado e se meter internamente nas coisas. É mesmo, é? Mas esse entra e sai do Peru sempre acaba em pizza, ou num cigarrinho, ou em virar poladinho e dormir de conchinha. Ai, eu adoro notícias do Peru. É bicha. Mas vamos mudar de assunto. Você já conhece o Google Flights, o Google Voos? O serviço online da Big Tech que ajuda os usuários a encontrarem passagens aéreas mais baratas e organizar suas pesquisas por voos, levando em consideração tópicos relevantes como o número de escalas, companhias aéreas e duração das viagens. Tudo indica que o serviço ficará ainda mais interessante por conta de um novo recurso lançado pelo Google. A empresa de tecnologia revelou novidades para o Google Voos, incluindo uma função que indica quando o usuário deve comprar uma passagem. No meu caso, a mensagem apareceu nunca, seu pobre. É a verdade, não me. Me deixou um pouco chateado, mas isso apareceu diversas vezes quando eu tentei acessar o serviço. Com essa opção, o viajante teria certeza de que o preço da passagem aérea não ficará mais baixo em nenhum futuro próximo, o que significa que teremos certeza que não dá para comprar passagem no preço que está, evitando frustrações futuras. Eu mesmo já chorei 3 vezes em saber que o único Mickey que eu verei nestas férias será o que vende algodão doce na Praia Grande. Eu também. Ai, eu queria viajar, mas não vai dar. Uma pesquisa realizada pela Kaspersky, empresa de cibersegurança, revelou que 75% dos solteiros, entre homens e mulheres, estão dispostos a utilizar o ChatGPT para gerar conversas em apps de namoro.
Os entrevistados responderam que podem utilizar a ferramenta para tentar parecer mais engraçados ou inteligentes, o que aumentaria a chance de um date. A revelação está no levantamento Data ou Date, que ouviu solteiros e solteiras no Reino Unido. No caso dos homens, 54% dos entrevistados disseram que utilizariam inteligência artificial em chats online. Pouco mais de 50% das mulheres entrevistadas admitiram que usariam sim inteligência artificial para ter as chances multiplicadas. Isso indica que chegamos ao ápice da preguiça. Estudos dizem que se a masturbação por inteligência artificial virar realidade, será o início do fim para a humanidade. Falando sério? Afinal de contas, com PlayStation 5, delivery de comida e masturbação automática, para que alguém sairia de casa ou faria qualquer coisa? Eu não estaria fazendo isso aqui se eu tivesse tudo isso, tá bom? Essa é a grande verdade. Mas enquanto isso não ocorre, o próximo passo seria a relação sexual via inteligência artificial, onde as pessoas usariam a tecnologia para saber exatamente o que o parceiro deseja. 100% dos entrevistados disseram que usariam a tecnologia para encontrar o ponto G do parceiro. O maior medo é a tecnologia precisar de muita energia para funcionar, o que seria indispensável um fio terra. Já avisei que vai dar merda isso. Nesta segunda-feira, dia 3 de abril, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar que o mandatário russo, Vladimir Putin, passe o resto da vida em um, abre aspas, porão escuro sem banheiros, fecha aspas. A declaração se deu após Zelensky visitar uma cidade ucraniana, onde quase toda a população ficou trancada em um porão de escola durante a ocupação russa. O presidente da Rússia, que já está Putin da vida há muito tempo, está preparando uma ofensiva para garantir que todos os porões e baldes ucranianos sejam anexados à Rússia, acabando com os planos de Zelensky. Putin já teria gastado milhões de dólares para reformar baldes da época da Segunda Guerra Mundial e declarou, abre aspas, os baldes russos são melhores e podem resistir a meses de ocupação. Os porões russos também são superiores. Vamos provar isso ao mundo. Enviarei 50 mil homens que ficarão 8 meses nos porões cagando em baldes para mostrar a superioridade russa. Mentira! Esse presidente deixou todo mundo quietinho. Bom, indo de presidente a ex-presidente, mas continuando a falar sobre malucos, Donald Trump compareceu a uma audiência judicial no tribunal no centro de Manhattan, onde se apresentou à Justiça dos Estados Unidos. De acordo com fontes do governo, ele se declarou inocente de todas as 34 acusações. Não vai dar não. Algumas pessoas próximas a Trump teriam sido sondadas para serem os laranjas dessa história, mas ao ficar sabendo disso, Trump se irritou e disse que jamais poderia existir um laranja maior que ele. E pelo tom de pele, realmente vemos que ele é o maior laranja do mundo. Trump ouviu quais são as acusações contra ele, sendo oficialmente acusado. Detalhes sobre as mais de 30 acusações que ele enfrenta serão revelados quando a acusação do grande júri for aberta. Trump se torna oficialmente o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais formais. As impressões digitais de Trump foram tiradas, deve ser um borrão laranja, mas enfim, e ainda não está claro se sua foto foi registrada. Eu acho que ele não gostou do ângulo ou algo do tipo. Ex-presidentes americanos fizeram comentários sobre o caso. Barack Obama disse, essa pica é do aspira. George W. Bush enfatizou, foi mais fácil pegar o Bin Laden. E claro, Bill Clinton também deixou seu comentário, abre aspas. Sorte que na minha vez foi só um boquetinho. Fecha aspas. Eu sou o André Santi e esse foi um giro de notícias internacionais, onde as notícias são verdadeiras, mas o resto... Foda-se, foda-se, foda-se. Tudo besteira. Muito obrigado, Pitoli, vai daí. Eu cansei disso, pelo amor de Deus. Cara, o holandês engravidou todo mundo, bicho. Como é que pode, porra? Sensacional, André. André Santi, humorista talentosíssimo aqui, fazendo parte desta equipe agora do Análise de Notícias Internacionais com toda a sua irreverência. E para a gente fechar assim,
a mais uma edição, a edição desta quarta-feira, 5 de abril de 2023. Agradecendo a todos pela audiência ao longo da semana. Destaques, né, certamente vão chegar até você com essas principais notícias e assim você sempre muito bem informado conosco. Deixando sempre o seu like, se inscrevendo no canal Daniel Toledo e não se esqueça que semana que vem estaremos aqui novamente com trabalhos técnicos de Edson Simões e Luiz Pereira. Eu agradeço a você pela confiança e audiência. Até a próxima.